Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E voltamos com o nosso programa, que é o Encontro com o Espiritismo, estudando o Espiritismo, para dizer às pessoas o que é o Espiritismo. Esta é a pergunta: o que é o Espiritismo? E a resposta vem: o Espiritismo é uma religião eminentemente cristã, porque o que Jesus ensinou, a parte moral que Jesus ensinou, é essa mesma moral que o Espiritismo ensina hoje. Ressuscitou. E há quem diga, os espíritos superiores, que o Espiritismo é o cristianismo do Cristo restaurado, ressuscitado, tendo em vista que alguns segmentos religiosos do passado sufocaram o cristianismo do Cristo. Sufocaram. E depois os espíritos se reuniram, os espíritos superiores, inclusive autoridades das próprias religiões dogmáticas, autoridades como Santo Agostinho, São Jerônimo, São Vicente de Paulo e outros grandes na sabedoria e na ciência, se reuniram e formaram um conselho de espíritos superiores sob a liderança do próprio Cristo, Jesus de Nazaré, que o Espiritismo apresenta como o governador da Terra. Presidiu, ou diria melhor, o Espiritismo apresenta Jesus como o fundador do planeta Terra, governador do planeta Terra e o guia espiritual do planeta Terra. Recebeu de Deus a incumbência de conduzir a raça humana para a purificação, para chegar ao patamar de espírito puro, porque este é o objetivo para o qual Deus cria todos os espíritos, de uma forma simples, ignorantes, iguais, não criou um melhor do que o outro, todos iguais, partem do zero, partem do mesmo ponto de partida. Os espíritos são criados por Deus simples e ignorante. Analogicamente, dentro da analogia dos espíritos, da comparação, os espíritos saem da mão de Deus simples e ignorantes como uma criancinha. Essa é a comparação, a metáfora. Uma criancinha que nem é má e nem é boa, mas tem a semente do espírito puro que vai acordando pelas sucessivas reencarnações em contato com a matéria daquele espírito. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. É a evolução dos seres que progride, tudo na natureza progride. E de maneira que nós apresentamos aqui, deu um probleminha aqui na internet, mas nós já consertamos. E de maneira que recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos uma pergunta desta feita, um cidadão que começou a ler o Livro dos Espíritos e está assistindo às reuniões. Aí ele pergunta: o que a religião espírita considera mais prejudicial à sociedade humana? Boa pergunta. Muito inteligente a pergunta. O que a religião do Espiritismo considera de mais nocivo, mais mal, mais prejudicial à raça humana? Ora, o que o Espiritismo considera de mais nocivo são três. Primeiro é o materialismo, segundo o ateísmo, que é uma consequência do primeiro,
E terceiro, o egoísmo. Os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, e Allan Kardec, desdobrando o Livro dos Espíritos em outras obras, também foca esses três inimigos sociais. O materialismo é o maior inimigo do espiritismo. O ateísmo, que é a descrença em Deus, é o outro grande inimigo do espiritismo. E o egoísmo é um inimigo do espiritismo e é um inimigo mais direto da sociedade humana. Porque todos os males, segundo informam os espíritos, em O Livro dos Espíritos, todos os males da sociedade nascem, têm origem no egoísmo. Daí nasce o quê? Orgulho, vaidade, ambições desenfreadas, o que mais? Cobiça, inveja, ciúme, tudo parte do orgulho, e o orgulho sai do egoísmo. E o egoísmo sai do materialismo e do ateísmo. Então, os três maiores inimigos da sociedade, inimigos do homem, são esses três: o materialismo, o ateísmo, que é a descrença em Deus, e o egoísmo. Então, esses são os três maiores inimigos do espiritismo, maiores inimigos da sociedade. Respondendo à pergunta do nosso companheiro. E nós temos outra pergunta aqui, que é do mesmo companheiro, que nós encontramos aqui. Ele pergunta: a religião do espiritismo é uma religião cristã ou é uma religião que prega o paganismo? Não. O espiritismo é uma religião eminentemente cristã. O espiritismo não aprova o paganismo. O paganismo era a religião da época de Jesus, que prevaleceu por muito tempo lá na Palestina. Jesus, quando veio ao mundo, trouxe o que? O cristianismo. A doutrina de Jesus, ela é completamente, eu diria literalmente oposta ao paganismo. Muito embora, por incrível que pareça, conforme os estudos que se faz, algumas seitas ou algumas religiões ditas cristãs ainda usam o paganismo, sobretudo na adoração de imagem, na idolatria e nas práticas do paganismo, batismo e outras práticas, batismo com água, e outras práticas do gênero, são práticas do paganismo. E o objetivo maior da religião de Jesus, se é que ele teve uma religião, a religião dele foi o amor, unicamente o amor. Mas já a doutrina que Jesus trouxe foi de combate ao paganismo. Tanto que o paganismo que florescia naquela época, que era adotado pelos romanos, paganismo associado ao politeísmo, à adoração de deuses mitológicos, tudo isso é paganismo. Era do romano, era dos antigos gregos e de outras civilizações antigas, conforme reza a história dos povos, a história da humanidade. E Jesus se empenhou em combater, Estamos consertando aqui a internet, mas chegou. Então, o paganismo era o alvo que Jesus atingia, e na realidade o paganismo foi enfraquecendo. Pouco a pouco foi enfraquecendo,
com o alastramento, com a divulgação do cristianismo do Cristo. À medida que Jesus ia pregando o seu evangelho, ele e os seus discípulos, e com as práticas que consideravam milagrosas, mostrando que Jesus vinha da parte de Deus, não era o Deus, era filho de Deus, mas veio como um diplomata de Deus para a terra e foi combatendo frente a frente o paganismo, que era o paganismo do romano, o politeísmo dos gregos e das civilizações antigas. E o paganismo foi enfraquecendo à medida que o cristianismo crescia, se avultava, se agigantava e ia ficando cada vez mais minúsculo o paganismo e o politeísmo dos antigos gregos e dos antigos romanos. De maneira que o espiritismo, conforme a pergunta aqui do nosso companheiro, vamos ver aqui, a pergunta é: essa religião espírita é uma religião cristã? É eminentemente cristã. O espiritismo é o cristianismo de volta. E Jesus, naquela época, ele trouxe o cristianismo, o ensinamento dele que veio diretamente de Deus. Ele dizia: eu vim do Pai, volto para o Pai. A doutrina que eu vos ensino não é minha, é do meu Pai. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Ao contrário, andará na luz, porque a luz era a doutrina dele, o ensinamento dele, que era um ensinamento que podia ser adaptado a qualquer planeta do universo. Porque a base da doutrina de Jesus era o amor ao próximo. A religião dele não era uma religião dogmática, não era uma religião igreja, não era religião de culto exterior, não era religião de rituais, de idolatria muito menos, porque tudo isso pertencia ao paganismo daquela época. E ele não pregou e nem ensinou de forma nenhuma. E de modo que Jesus dizia que ele era a luz do mundo e acrescentava que era o pão da vida. Quem comesse do seu pão, que era a sua doutrina, isenta de culto exterior, isenta de idolatria, isenta de tudo, mataria a fome. E quem bebesse da sua água também mataria a sua sede. Nunca mais teria sede. Era o que ele dizia, ou foi o que ele disse na borda do tanque de Siloé, ou lá em outra parte da Judeia. A mulher samaritana, Jesus conversando com a mulher samaritana, ela lhe ofereceu água. E Jesus então agradeceu a ela e ofereceu a água dele a ela. Se tu beberes da minha água, jamais terás sede. Se comeres do meu pão, jamais terás fome. Porque era o ensinamento dele, a doutrina dele, que nada tinha a ver com o paganismo. Era uma oposição frente a frente ao paganismo daquela época. Logo, a religião que Jesus trouxe foi a religião do amor. Não foi religião igreja, não foi religião formal, religião de culto, de batismo com água, de rituais, de idolatria, nada disso. E nem era religião de fazer milagres. Nada disso, que Jesus não fez milagre nenhum. Todos os feitos que Jesus fez, tidos e havidos naquela época como milagres, não foram milagres, porque desde que apareça uma explicação para o milagre deixa de ser milagre. Então, é o que o Espiritismo ensina, porque o Espiritismo ensina, explica o que é milagre, mas não faz milagre, nem Jesus fez milagre. E nem Deus fez milagres. E nem o Espiritismo prega o que diríamos
o sobrenatural, o Espiritismo, é a ciência que explica, com as leis de Deus, com as leis da natureza, explica o que se chama sobrenatural. Cura de espírito, aparição de anjo, cura de anjo às pessoas, aparições de espírito de toda a natureza. Chama-se o que? O fenômeno espírita, que não foi o Espiritismo que criou, já existe desde o começo da humanidade. Então, dentro da pergunta do nosso companheiro, a religião espírita é uma religião cristã, eminentemente cristã. Despida como foi o cristianismo do Cristo. Despida de idolatria, de culto exterior, de rituais, de sacerdócio organizado, era da religião dos judeus, do judaísmo naquela época. Não tem organização de pastores, não tem hierarquia sacerdotal, nem hierarquia de pastores. O espiritismo não tem dízimo, porque é pobre, paupérrimo. Vive de algumas ajudas, o espiritismo das ajudas dos espíritas. Esse é o espiritismo, cristianismo puro e cristianismo redivivo, respondendo à pergunta do nosso companheiro. E então, nós hoje vamos encerrar o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e passando para os interessados, mais umas pequenas frases do espírito Joana de Ângeli, pela mediunidade do seu médium, Divaldo Pereira Franco. E ela diz assim, vamos ver o que ela diz. Ela diz, a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Devemos encarar a vida com otimismo. Não é encarar a vida com derrotismo. E devemos até agradecer a Deus por estar aqui novamente. Reencarnamos de novo, nascemos de novo. Deus nos deu uma outra oportunidade de renascimento para a gente considerar a vida, renovar a vida, resgatar débito do passado, não é? E também fazer uma limpeza na alma que está suja, suja de vícios, de paixões, de crimes que já vêm de outras encarnações. Então, se nós encararmos a vida pelo lado real, pelo lado que estamos aqui de novo, dentro dessa oportunidade para refazer o nosso passado e nos tornarmos felizes, a vida será encarada com felicidade e será vivida por nós, vivenciada com felicidade. Então, o outro pensamento de Joana de Ângeli, sem o passo inicial, em todos os sentidos da vida, sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias, não é verdade? As maiores distâncias alcançaremos dando o primeiro passo. Dando o primeiro passo. E o terceiro pensamento, tudo é importante na vida. Ninguém vai levar a vida na brincadeira, na risadagem, na leviandade. Tudo é seriedade na vida. E demais. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas, os pequenos passos que nós damos e os pequenos atos. Não devemos desconsiderar as coisas pequenas, porque elas se tornarão grandes. Não devemos considerar nada difícil, porque a própria palavra difícil, ela passa a ser interpretada como fácil. Fácil. E nada na vida é impossível. Tudo é possível na vida. Nada é impossível, tudo é possível. E então, para encerrar, ele diz, ninguém se evade, foge das consequências dos seus procedimentos, dos seus atos. Ninguém foge. Como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura, da
sua própria estrutura fatalista. A planta produz segundo a sua genética. A mesma coisa são as pessoas, somos nós. Nós não podemos fugir das consequências, do resultado, da resposta do nosso procedimento. Certo ou errado, mas a consequência virá. Hoje ou virá, vem hoje ou virá no futuro. Mas ninguém pode evitar isso. Porque pertence à lei de causa e efeito. Está ligado à lei do karma. Fez, semeou, vai ter que colher. É o resgate, é a lei de retorno. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Encontro com o Espiritismo, nossos amigos e companheiros, apenas para reflexão e nós tomarmos conhecimento o que é o Espiritismo. Muita paz para todos.